Salve, salve galera do quarto ano, tudo bem com vocês? Não sei. Vamos lá então para mais um capítulo 9, que tem por título Cinema, Televisão e Internet. Nós vamos ver esses três tópicos hoje, esses três temas que têm por objetivo, muito importante o objetivo dessa aula, que é caracterizar o surgimento do cinema, observar o impacto da invenção da televisão, analisar o desenvolvimento das tecnologias digitais até a internet, compreender os impactos sociais do desenvolvimento dos meios de comunicação, ok? Sim. Então, atente sempre para os verbos, né? Caracterizar, observar, analisar e compreender. Esses são nossos 4 verbos que vêm de encontro com os nossos objetivos. Tá. Ok? Vamos lá então para o primeiro tópico, que vai falar sobre cinema. Tá bom. Vamos lá então, primeiro tópico sobre o cinema, né? Uma das 7 maravilhas da arte. O cinema, antes de nós falarmos do cinema, a gente viu nas aulas anteriores Ou será que não? que desde a invenção da escrita e mais tarde com a imprensa, né, de Gutenberg, a informação nunca mais parou de ser difundida. Então nós tivemos, né, a imprensa, nós tivemos primeiro a escrita, depois a invenção do Gutenberg da imprensa e depois fotografia e depois cinema, né? Então a informação sempre foi difundida por esses meios. Tudo bem. A invenção do cinema foi um resultado de esforços daqueles que depois da fotografia tentaram registrar imagens em movimento. Então, o que é fotografia? Fotografia é você capturar aquela imagem, né, aquele momento e com essa captura, então, eternizar aquela imagem, certo? Em 1880, já se tinha máquinas que tiravam fotos em sequência, tiravam várias fotos que davam a ideia de um movimento. É igual você pegar um livro, né, e fazer um desenho, pegar um livro e ficar folhando, você vai ver que ele dá a imagem que parece que está tendo um movimento ali das figuras, das imagens. Quem criou o cinema? Foi 2 irmãos franceses chamados Auguste e Louis Lumière. Em 1895, eles fizeram a primeira exibição pública cinematográfica. Então, esses 2 irmãos franceses que tiveram a ideia, então, de fazer, né, essa exibição cinematográfica em 1895. Mas a questão que não reproduzia som. Eu tô passada, chocada. Ela reproduzia o movimento, reproduzia sons instrumentais, né? Reproduzia os gestos dos personagens, mas não tinha som. Então era chamado de cinema mudo. Os primeiros 30 anos do cinema foi marcado como cinema mudo. E aí nós vamos ter, né, um expoente que é o Charlie Chaplin, né, que nasceu em 1889 e vai morrer em 1977. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Né, ali 88 anos praticamente. Ele foi cineasta, ele foi diretor, ele foi ator, ele fez, ele tinha várias funções, né? Então ele vai ser o expoente do cinema mudo, né? Ele tem vários filmes, né? Tem um muito interessante chamado O Vagabundo e tem um outro também que fala sobre, né, a Revolução Industrial, muito interessante, né? Nossa. Em 1911, na Califórnia, nos Estados Unidos, é construído o primeiro espaço cinematográfico, a chamada indústria do cinema, então chamada de Hollywood. Yes! Né? Então Hollywood vai ser a meca do cinema na Califórnia. É bom também. Hoje nós temos outros expoentes, né, outras indústrias cinematográficas como na Índia e na China, né, vários filmes, né, que hoje são feitos nesses países, né, e o cinema começa a ditar hábitos e costumes e moda. O quê?
Então o cinema ele vai ter um poder muito grande de influenciar as pessoas, né? Nos costumes, na moda, as atrizes, nós vamos ter as atrizes, nós vamos ter os atores famosos, então, que vão se destacar nesse meio, então, cinematográfico. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A televisão. A televisão foi o mais importante meio de comunicação do século XX. Ah, tá. Então a TV, ela vai ser durante praticamente todo o século XX, né? Ela vai ser o maior meio de comunicação. A primeira demonstração de um aparelho de TV foi em 1926. Então a primeira televisão a aparecer vai ser em 1926 na Inglaterra, pelo um engenheiro escocês chamado John Baird. Ele vai ser o primeiro então a mostrar ao público uma televisão. E a partir de 1950, os aparelhos passaram a ter preços mais acessíveis aos consumidores, né? Então, a partir de 1950, ela é difundida e as pessoas têm mais facilidade no acesso para poder comprar uma TV. E lembrando que a TV nessa época, ela era em preto e branco, né? Então, a TV nesse período era em preto e branco, não era colorida, né? E no Brasil? Quando é que surge a televisão no Brasil? Não sei. O jornalista empresário Assis Chateaubriand, ele foi o primeiro a trazer, então, né? Ele inaugurou em 1950 a TV Tupi em São Paulo, e ele foi o primeiro a trazer a TV para o Brasil. Ele foi nos Estados Unidos, né? Comprou 200 televisões, trouxe para o Brasil, espalhou em alguns pontos estratégicos de São Paulo para difundir, né, a televisão, então, difundir essa ideia. Bravo! Uau! Certo? Em 1970, a TV passou a ser a cores. Então, ela era preta e branca e passa a ser a cores. 3, 2, 1, go! Na década de 80, ela passa a ter controle remoto. Então, ela vai ter controle remoto a partir de 1980. Ah, não, sério? Na década de 90, nós vamos ter as telas planas, então. Que lindo, cara! A partir de 2000, tornou-se digital. Então, a partir do ano 2000, ela vai se tornar digital. Bem louco. E a TV influencia muito no consumo das pessoas, né? Então a TV ela foi muito difundida O Alzheimer que se instala em geral em pessoas mais velhas. Todo o século XX, meados do século XXI também, embora que hoje ela está perdendo muito espaço, né? Eu acredito hoje por causa do YouTube, por causa da internet, né? Que a gente vai falar agora, ela acabou perdendo muito espaço. Realmente. Mas 95% das casas, né, das casas no Brasil tem uma televisão, né? Tem gente que tem até várias televisões, né? Tem uma no quarto, tem na sala, tem na cozinha, enfim, né? Hoje a televisão, mas é interessante que ela não é mais usada tanto para programas jornalísticos, né? Tô triste, não tô feliz. Hoje ela é usada como smartphone para jogos, né? E em outras coisas, cinema tem aquelas home theater, né? Que são usados também, né? Como se você tivesse uma sala de cinema, certo? É mesmo, E ela influencia muito o consumo das pessoas, porque quem que banca a TV? Quem banca a TV as empresas, os marketings, as propagandas, né? Como? Então esse pessoal investe nas TVs e é caríssimo um minuto, um comercial num horário nobre é caríssimo. Então é eles que mantêm a TV. Pobre é uma coisa triste. Certo? As propagandas do governo também, né, tem as concessões do governo que acabam, de certa forma, também injetando muito dinheiro na TV, né? Embora, como eu falei para vocês, a TV, eu acredito que ela esteja com os dias contados, né? Não me diga! Inclusive, essa semana, né,
setembro, né? Quando esse vídeo tá sendo gravado, foi comemorado, né? Dia 20, 21, não lembro agora, foi comemorado os 70 anos da TV no Brasil, certo? É claro. E para encerrar, computadores e internet, né? Computadores e internet. Certamente que sim. O computador faz parte do nosso cotidiano, claro, né? O computador é uma coisa que está ali, né? Faz parte do nosso dia a dia. É mesmo? Você já se perguntou o que é um computador? Você já perguntou o que é um computador, né? A palavra computador, ela vem de computar, ou seja, de calcular. Ela vem desse verbo, né? Computar. Então o computador vem do verbo computar, ou seja, calcular. Eu tô passada, chocada. O computador foi se aperfeiçoando desde a criação das primeiras calculadoras há 400 anos atrás. Então, desde lá, ele vem se aperfeiçoando. Ah, bom. Em 1950, vai surgir os primeiros computadores. Então, a partir de 1950, a gente vai ter os primeiros computadores. Eram muito grandes, consumia muita energia. O primeiro computador eletrônico pesava 30.000 quilos, ou seja, 30 toneladas, né? Tinha 5,5 metros de altura, imagina, né? Maior do que essa sala aqui. E 25 metros de comprimento, olha só que loucura. Nossa Senhora! Né? Daqui a pouco vai aparecer a foto dele aí em cima para vocês verem. A partir da década de 1970, teve início os microcomputadores pessoais com utilização de chip. Eu tô passada, chocada. Então, a partir de 1970, os computadores eles deixam de ser um objeto somente das indústrias, né, dos grandes conglomerados, né, e passam a ser pessoal. Ah, bom. A pessoa passa a ter um computador em casa, né? Graças ao Bill Gates, né? Que então começa que até hoje é um dos homens mais ricos do mundo, né? Que é criador da Microsoft, né? Do Windows. Então é ele que vai difundir essa ideia de computador pessoal. Certamente que sim. A partir dos anos 90, tivemos aumento de velocidade e capacidade do seu tamanho diminuir. Então, a partir de 1990, o computador diminui mais de tamanho, ele aumenta a capacidade e aumenta a velocidade do seu processador, né? Ele vai ser um pouco mais rápido. Embora que, é claro, que se vocês perguntarem para os seus pais daquele computador 486, né? Aquilo lá, só por Deus, né? Misericórdia. Muito afiado! E a partir a partir então de 2000 vai surgir o que? Surgem os tablets e os smartphones, que são os computadores de mão. Ah, jura? Né? Então a partir de 2000, aliás, nós vamos ter os smartphones e os tablets, né? E a partir de 2007 surge os touch, né? Que é o Alzheimer que se instala em geral em pessoas mais velhas. Tela sensível ao toque, né? Que é aquele que vocês, né, nativos digitais já tiveram acesso, né? Então isso foi uma criação do Steve Jobs, né? Pesquisem lá, tem um livro sobre a biografia dele muito interessante que eu recomendo, né? Conta toda a história dele. Ele é um dos criadores, né, desse sistema de tela sensível ao toque, tá? Ao contrário da TV e do cinema, que a gente sabe quem foi os seus fundadores, quem foi os seus criadores, né? O computador a gente não sabe ao certo quem criou. A gente tem alguns nomes famosos, como eu falei, o Bill Gates, né, e o Steve Jobs, que são um dos precursores dessas tecnologias dos computadores, enfim, tá? Tudo bem. Mas vale a pena uma pesquisa mais aprofundada também. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula, né? E até o capítulo 10. Um abração, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.